Talvez hoje você esteja com o coração cansado, se sentindo sozinho e tentando segurar as pontas. Mas Deus está te dizendo agora. Essa mensagem pode até ser um sinal dele para você. Eu não ia falar sobre esse tema agora, mas eu vou falar porque como que quando a gente se aproxima de Deus, as coisas ficam um pouco até mais difíceis. Por que ficam difíceis? As energias negativas que estão ao nosso redor, elas tentam nos impedir de nos aproximar. Quando a gente se aproxima, a gente vive experiências um pouco diferentes na vida e que por vezes essas experiências são para nos testar mesmo, testar a nossa fé, testar a nossa devoção. E é aí que a gente precisa ser forte, e é aí que a gente precisa ser firme com Deus. Eu ia começar a gravar esse vídeo agora para falar que a gente não precisa ser forte o tempo todo. E na hora que eu comecei a gravar, me veio uma crise de tosse que eu não conseguia nem falar. Eu tô com dificuldade de gravar hoje. E talvez essa dificuldade seja um impedimento para que eu pare de gravar, para que eu desanime. Tenho encontrado alguns obstáculos e dificuldades diante desse projeto que eu quero fazer, de vídeos de fé e de devoção por aqui. Porque levar mais pessoas para Jesus é algo que o inimigo não quer. Da sua proximidade com Jesus, o inimigo não quer. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre a força que nós precisamos ter nos dias difíceis. Tem dias que você não vai dar conta, tem dias que você vai se sentir cansado, desanimado, abatido, que nada te faz feliz. Esses dias são normais de existir na nossa vida. Mas sabe uma coisa que é reconfortante que eu preciso te falar agora? Você não precisa ser forte o tempo todo. Deus está aí com você. Basta você colocar a sua vida, os seus planos, os seus projetos nas mãos dele. Peça a ele que te dê a melhor direção. E descansar faz parte do processo também. O descanso nos faz mais forte para retomar a nossa caminhada. Talvez a gente não queira descansar porque o mundo está exigindo muito da gente. Trabalho, esforço, dedicação, com a casa, com a família. E aí a gente tem hora que desaba. E esse desabamento nada mais é do que a vida nos cobrando uma atenção maior. Quantas vezes você já tentou se sustentar sozinho? Ser forte por você, pela família, pelo trabalho e até mesmo pela fé. Mas quanto mais você tenta se mostrar forte, mais você se sente vazio por dentro. Essa sensação é comum, é normal, é natural. Aí vem a cobrança. Você já se cobrou por tentar ser forte demais? Você já se cobrou por não aguentar mais? Você já se sentiu fraco e pensou que isso era sinal de fracasso espiritual? Mas deixa eu te contar algo que mudou minha vida e pode ser uma dica pra você que tá vivendo esse tipo de momento. Deus nunca esperou que você fosse um herói. Ele quer ser o seu refúgio quando você não aguenta mais ser forte. A Bíblia está cheia de gente que chegou no limite da força. Elias, o profeta, pediu a morte. Ele estava esgotado, fugindo, com medo. E mesmo depois de viver milagres incríveis, ele disse: já basta, Senhor. E o que Deus fez? Respondeu Elias? Não. Deus mandou descanso. Mandou pão e água. E só depois disso falou com Elias em um sussurro: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Ou seja, Deus não se afasta na nossa fraqueza, Ele se aproxima dela. Quando você para de fingir que tá tudo bem, você abre espaço para ser curado de verdade. Quantas vezes na vida você se cobrou por não poder fraquejar? Como se você tivesse que ser forte até para orar, até pra chorar, até no seu momento íntimo de você com você mesmo e Deus. Mas deixa eu te dizer, choro não é sinal de fraqueza, choro é sinal de vida. Quando a gente se propõe a sentir que a gente não tá bem, a entender das nossas fragilidades, tá tudo bem, a gente não precisa mostrar que tá bem, que tá forte, que dá conta de tudo o tempo todo, não. Veja exemplos. Jesus chorou, Jó questionou, Davi escreveu salmos em desespero e mesmo assim Deus usou todos eles. Veja que força há nisso. Então, por que você pensa que tem que se mostrar incrível o tempo todo? Deus não quer sua força forçada. Ele quer o seu coração sincero. Talvez hoje você esteja com o coração cansado, se sentindo sozinho e tentando segurar as pontas. Mas Deus está te dizendo agora. Essa mensagem pode até ser um sinal dele para você, uma resposta. Venha a mim, me deixa carregar o que está pesado para você. Mateus 11:28 mostra claramente isso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje eu quero te convidar a fazer uma pausa, respirar fundo e entregar para Deus esse peso que você está carregando sozinho. Não precisa achar que você ainda tem força. Não precisa sustentar tudo. Apenas diga: Senhor, eu não consigo, mas confio que o Senhor pode.
e que o Senhor vai me ajudar. Ele não vai se afastar de você, porque Ele nunca se afasta. Ele vai te curar e vai te renovar, vai te restabelecer para que você, no descanso, consiga retomar ainda mais forte os projetos e os planos da sua vida. Isso mais junto e com mais comunhão com Ele. Só que aí muitos de nós ainda tem uma outra questão. Depois de todo esse momento de pausa, de descanso e de conversa com Deus, eu não ouvi respostas dele. Às vezes a gente acha que a gente não está ouvindo respostas de Deus, que Deus se silenciou diante das nossas orações. Mas o silêncio de Deus, eu aprendi que ele não é um castigo, ele é um convite. Convite à maturidade, à confiança e a uma entrega mais profunda com ele. Pois assim como eu já disse em outros vídeos, o barulho do mundo pode abafar a voz de Deus querendo falar com a gente. Na Bíblia nós vemos que até Jesus na cruz experimentou esse silêncio de Deus. E ainda assim ele permaneceu, confiou e entregou. O silêncio de Deus, ele nos ensina a depender dele, mesmo sem os sinais que ele nos dá. A gente precisa permanecer nele, mesmo sem entender. Todo esse aproximar de Deus, tudo isso que eu tô te falando, vem com o amadurecimento. Porque muitas vezes a gente se afasta de Deus porque a gente não ouve, se afasta de Deus porque nós estamos enfrentando problemas muito difíceis que nós queremos resolver sozinhos. Mas se isso é um ciclo repetido na sua vida, possivelmente, e essa mensagem chegou aí até você, é sinal de que Deus está te falando. É sinal de que Deus está querendo alcançar o seu coração. É sinal de que Deus quer falar com você de alguma forma. É sinal de que Ele quer que você se aproxime mais dele. E saiba sempre que Deus é bom o tempo todo. Principalmente e até mesmo quando nós estamos vivendo dias ruins. Vou dar um testemunho aqui da semana passada que eu estava vivendo uma angústia muito grande, um problema que só o tempo poderia resolver e que eu não conseguia nem ter atitudes diante desse problema. A minha vontade era só chorar e perguntar por quê. E foi aí que eu tive um grande sinal. Um amigo costuma dizer que os meus vídeos nas outras redes sociais são às vezes um tapa na cara que a gente precisa levar, porque eu falo de autoconhecimento, de fé, de motivação, e eu disse a ele que esse dia eu levei, não foi um tapa, foi um soco. Um pastor dizia bem assim, quando eu de repente abri em um vídeo querendo que Deus falasse comigo. O pastor disse: Deus não é bom só quando tudo vai bem. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom até nos dias maus. E esses dias maus que você está enfrentando agora são os dias que Ele está muito mais perto de você, muito mais próximo, muito mais te acolhendo na sua tristeza, nos seus medos, nas suas inseguranças. Confia nele, descansa nele. Saiba que esses momentos são passageiros e que eles têm muito para nos ensinar. Foi uma situação um pouco até meio louca, que dias depois, na hora que eu vi as coisas se resolvendo, eu senti muito forte no meu coração que eu deveria agir de uma determinada forma. Eu fui lá e agi. Eu relutei muito pra agir dessa forma que meu coração pedia, porque existiam pessoas me falando: não precisa fazer isso, tá tudo bem. Mas na hora que eu decidi fazer aquilo que ardia no meu coração, eu entendi que as coisas começaram a fluir e se resolver. Ou seja, quando queimava dentro do meu coração que eu precisava tomar aquela atitude, nada mais era do que Deus falando comigo. E eu estava escutando as vozes do mundo. É por isso que a gente precisa dessa aproximação, dessa maturidade e desse entendimento de quem é Deus e do que Ele quer para nossa vida. É por isso que eu estou gravando esses vídeos aqui para você. Para que você se sinta cada vez mais próximo. Para que você, assim como eu, não sabe o que fazer, não sabe como reagir, que se entregue a Ele, que se prostre aos pés dEle e peça a Ele socorro. Ele quer ouvir isso de você. Quantas vezes você já ouviu ou nunca ouviu pessoas muito cheias de fé nos ensinando que nós precisamos, mesmo que Deus saiba o que nós estamos sentindo, precisando, ou o desabafo que a gente quer fazer, Ele sabe tudo, Ele sabe tudo que se passa por dentro, mas Ele quer ouvir de nós aquilo que está acontecendo. Ele quer ouvir porque Ele quer essa intimidade, mesmo Ele sabendo de tudo. Ele quer te escutar, Ele quer um momento com você, e pelas correrias da vida você não tem achado momento nenhum para estar com Ele. Isso não é bom. Volte para Ele. Eu tô dizendo isso para vocês porque na última semana eu tive muitas tarefas a fazer. Eu acabei pegando uma gripe da minha filha e fiquei muito sobrecarregada. Os tempos com Deus foram diminuindo. E um belo dia eu abri a Bíblia e Deus me dizia que era para eu voltar aos meus projetos, voltar à minha comunhão com Ele. E é isso. Muitas vezes Ele tem que nos lembrar que nós precisamos voltar, segurar na mão dele. E essa é a oração que a gente precisa fazer sempre. Eu sei que o Senhor nunca me abandona e nunca solta minha mão. Não deixe que eu solte a sua.
Porque quando você tá próximo de Deus, você vai viver provações que vão te testar. Vão testar essa proximidade, vão testar sua fé, vão testar sua devoção. Mas você precisa ficar alinhado com Ele. Você vai ver o quanto isso é transformador na sua vida. Não deixe que o inimigo te roube de Deus. Deixe que o inimigo te coloque na sua zona de conforto. Cultive, melhore e aprenda sobre espiritualidade. O nosso corpo é a nossa morada. Nós precisamos sempre buscar estar alinhados mente, corpo e espírito para que tudo ao nosso redor fique melhor. Isso não vai querer dizer que você ficará sem problemas. Isso só quer te mostrar que você vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais preparado para tudo que vier, juntinho, ao lado de Deus, de Jesus e de todas as coisas do alto. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha sido tocado e até o próximo vídeo.